Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa aula de hoje, iniciaremos o estudo dos determinantes. Pessoal, agora a gente vai iniciar a primeira videoaula de estudo dos determinantes. O objetivo dessa aula de hoje é apresentar a definição de determinantes, enfatizando o fato de que, apesar da estrutura se assemelhar muito à matriz, estas duas têm significados totalmente diferentes. Depois disso, nós vamos ver formas de representação do determinante e cálculos específicos para determinantes de ordem 1, 2 e 3. Logo depois, eu vou apresentar os conceitos de menor complementar e cofator no quadro e vou apresentar a vocês o método de Laplace, que é um método genérico e que nos permite calcular determinantes de qualquer ordem maior ou igual a 2. Bom, vamos iniciar então o cálculo e a definição dos determinantes. Atento agora. Observe bem, enquanto uma matriz, pessoal, é um conjunto numérico e tem propriedades de conjunto, um determinante, ele é um número que se associa ou representa uma matriz quadrada. É como se fosse, pessoal, uma pessoa e o seu CPF. Cada pessoa não tem um CPF que é único. Esse CPF, esse número, não representa você perante ao comércio? Toda vez que você quer fazer uma compra qualquer, não pedem a você o número do seu CPF? O determinante, pessoal, é mais ou menos isso. Ele é um número que se associa ou representa uma matriz quadrada. Olha, primeira ressalva importantíssima. Só faz sentido falar de determinante de matrizes que sejam quadradas. Márcio, me diga uma coisa, se a matriz não for quadrada, ela não tem determinante? Isso. Só quem tem determinante é matriz quadrada. Então, vamos à notação. Matrizes são conjuntos numéricos. Olha o laser. Matrizes são conjuntos numéricos e têm os seus elementos dispostos entre colchetes ou entre parênteses. Aqui, exemplos de duas matrizes quadradas. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2 e a matriz B, uma matriz quadrada de ordem 3. O determinante, pessoal, é um número que se associa ou representa a matriz. Então, essa matriz A aqui, ela é representada por um número e este número é o seu determinante. Simbolicamente, o determinante de uma matriz pode ser expresso de duas maneiras. Ou através da abreviatura det, associada à matriz, isso aqui significa determinante da matriz A, ou, muito cuidado aqui, dispondo os elementos da matriz entre barras paralelas. Então, muita atenção. Isto aqui é uma matriz. Isto aqui é um determinante. E este determinante, vocês vão aprender a calcular depois, não se preocupem. Isso aqui, ele vale menos 1. Então, o número que representa essa matriz quadrada A é o menos 1. Representado simbolicamente por det de A, ou dispondo os elementos de A entre barras. Então, cuidado. Botei entre barras, eu estou pedindo que você calcule o determinante da matriz. Essa matriz B é uma matriz 3 por 3. O seu determinante é representado simbolicamente por det de B, ou dispondo os elementos de B entre barras paralelas. Vocês vão aprender depois que determinante desta matriz B vale 37. Márcio,
Como calcular o determinante de uma matriz? Galerinha, depende da ordem. Eu tenho um processo específico para cada ordem. Vamos aprender agora a calcular determinante a partir da ordem. Mas qual é a matriz mais simples de todas? A matriz quadrada de primeira ordem, que tem um único elemento. Essa matriz A aqui, ela é 1 por 1, tem um 2 como elemento. Essa matriz B, ela é 1 por 1, tem um menos 3 como elemento. Mas se a matriz for de primeira ordem, qual o valor do determinante dessa matriz? O próprio elemento. Então, o determinante dessa matriz A aqui vale 2. O número que representa essa matriz A é o próprio elemento de A, o 2. Qual o determinante da matriz B? O menos 3. Então, se a matriz for de primeira ordem, o determinante da matriz, ou o número que representa essa matriz, é o próprio elemento da matriz. Bem, e se a matriz for de segunda ordem? Pessoal, se a matriz for de segunda ordem, é muito simples. Seja a matriz A composta pelos elementos 2, 7 e 1, 3. O determinante de A pode ser representado de duas formas. Ou através da abreviatura det de A, ou dispondo os elementos de A entre barras paralelas. Então, como é que eu faço para calcular um determinante de ordem 2? Olha como é simples. Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. 2 vezes 3, 6. Vai multiplicar os elementos da diagonal secundária. 7 vezes 1, 7. O determinante dessa matriz vai ser o produto. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, ó, diagonal principal, 6, menos diagonal secundária, 7. 6 menos 7 dá menos 1. Lembra daquela nossa matriz A, que eu disse que o determinante era menos 1? Como é que a gente calcula? Diagonal principal menos diagonal secundária. Bem fácil. Qual é o determinante dessa matriz B? Representado por det de B, a gente vai fazer diagonal principal, 3 vezes 7, 21. Diagonal secundária, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Quanto é que vale o determinante de uma matriz de segunda ordem? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, vai ser 21 menos menos 2, menos com menos dá mais, 21 mais 2, 23. Então, se a matriz for de segunda ordem, você deve fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Vamos agora à matriz de terceira ordem. E se a matriz for de ordem 3, Márcio? Como é que a gente vai calcular? O método, pessoal, é chamado método de Sarri, ou Sarros. Aportuguesando, porque o matemático era francês. Como é que a gente vai calcular? Olha como é simples. Qual é o determinante da matriz A? Eu vou dispor os elementos de A entre barras paralelas. Então, ó, 3, 0, 2, primeira linha, 1, 4, 3, segunda linha, 2, 1, 5, terceira linha. Agora, para calcular o determinante de terceira ordem, olha o que você vai fazer. Repita as duas primeiras colunas. Então, ó, 3, 1, 2 e 0, 4, 1. Você vai repetir as duas primeiras colunas. Pegue o produto dos elementos da diagonal principal. Você vai ter, ó, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Faça isso com as duas paralelas a ela. Ó, 0 vezes 3 vezes 2 dá 0. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Então, você vai pegar, ó, diagonal principal e as duas paralelas a ela. Some os resultados. 60 mais 0 mais 2. Ó, menos. Faça agora o mesmo para a diagonal secundária
e as duas paralelas a ela. Vamos lá. Diagonal secundária. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Mesma coisa para as paralelas. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. 0 vezes 1 vezes 5 dá 0. Então, você fez diagonal principal e paralelas, menos agora diagonal secundária e paralelas. 16 mais 9 mais 0. 62 menos 25 dá 37. Lembram que eu disse que o determinante dessa matriz era 37? Então, veja. Como é que a gente calcula determinante de ordem 3? Vou repetir, ó. Preste atenção. Repita as duas primeiras colunas. Ó. Agora faça. Produto dos elementos da diagonal principal. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Faça o mesmo para as duas paralelas a ela. 0 vezes 3 vezes 2 dá 0. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Some os resultados da diagonal principal e paralelas. 60 mais 0 mais 2. Agora, menos. Faça o mesmo para a diagonal secundária e as duas paralelas. Diagonal secundária. 2 vezes 4 vezes 2 dá 16. Paralelas. 3 vezes 3, 9 vezes 1 dá 9. 0 vezes 1 vezes 5 dá 0. Então, menos 16 mais 9 mais 0. Isso vai dar 37. Alguma dúvida? Galerinha, depois de aprender a calcular determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e 3, vamos apresentar agora os conceitos introdutórios de menor complementar e cofator. Esses conceitos serão essenciais para a apresentação do chamado método de Laplace, que é um método genérico que nos permite calcular determinantes de qualquer ordem, sendo essa ordem maior ou igual a 2. Vamos então ao quadro para ver os conceitos de menor complementar, cofator e determinante por Laplace. Menor complementar e cofator. Seja uma matriz quadrada A qualquer. Olha bem, é uma matriz qualquer. Eu vou escolher de ordem 3. 1, 2, 4, menos 1, 3, 2, 5, 1, 3. Suponha, pessoal, que eu tenha essa matriz quadrada de ordem 3. O que é que denomina-se como menor complementar da linha I e coluna J? Atenção, vamos ficar atento a cada detalhe. O M é de menor complementar. O primeiro índice, ó, esse primeiro índice, ele me dá o número da linha. Este segundo índice me dá o número da coluna. O conceito é bem simples. O que é que define-se como menor complementar da linha 1 e coluna 1? O menor complementar, pessoal, é definido como sendo o determinante. Olhe bem, o menor complementar é um determinante proveniente da matriz original, eliminando-se a linha e coluna em questão. Então, se eu quero M1, olha o que você vai fazer. Elimine a linha 1. Elimine a coluna 1. Pronto. Eliminei linha 1, coluna 1. Você vai calcular o determinante do que sobrou. Você faz isso aqui de cabeça, ó. 3 vezes 3, 9, menos 2 dá 7. Eu vou escrever só para você ver a simbologia. Mas, ó, é o determinante obtido da matriz original, eliminando-se a linha e coluna indicadas. Então, quanto é que vale esse menor complementar? Quanto vale o menor complementar do elemento da linha 1, coluna 1?
3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. 9 menos 2, isso é igual a 7. Vamos ver um outro exemplo, para agora fixar de vez. Quanto vale o menor complementar da linha 2, coluna 3? Lembre-se, o primeiro índice diz respeito à linha. E o segundo índice diz respeito à coluna. Se eu quero M23, eu vou eliminar quem? A linha 2, elimina a linha 2. Eu vou eliminar o quê? A coluna 3, elimina a coluna 3. Eliminei linha 2, coluna 3. Calcule o determinante do que sobrou na matriz. 1, menos 1, 4 e 2. Quanto vale esse determinante? Diagonal principal, 1 vezes 2, 2. Diagonal secundária, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, 2. Menos com menos dá mais, 2 mais 4, 6. Então, o menor complementar da linha I, coluna J, é o determinante obtido da matriz original, eliminando-se a linha e coluna em questão e calculando-se o determinante do que sobrou na matriz. Alguma dúvida sobre esse conceito preliminar? Fácil, né? Pois é. Se você pegar qualquer livro, sabe qual é a definição de cofator que o cara vai dar? Ele vai escrever assim, ó, CIJ, o cofator da linha I, coluna J, é menos 1 elevado a I mais J vezes MIJ. Quando você olha para isso aqui, você já desanima. Letra demais. Pois, pessoal, isto aqui, traduzindo para o bom português, significa o seguinte. O cofator, ou ele é igual, ou ele é o oposto ao menor complementar. Isso só pode acontecer duas coisas. Preste atenção. O cofator, CIJ, é igual ao próprio menor complementar. O cofator e o menor complementar são iguais se, ao somar linha com coluna, o resultado for par. Porque menos 1 elevado a par dá 1. O cofator é o próprio menor complementar. Então, traduzindo, é isso. E o cofator é o oposto do menor complementar se linha mais coluna for ímpar. Traduzindo, é isso aqui, pessoal. Olha, entre cofator e menor complementar, só existem duas situações. Ou eles são iguais, ou eles são opostos. Quando é que o cofator é o próprio menor complementar? Quando linha mais coluna for um número par, porque menos 1 elevado a par dá 1. Então, cofator e menor complementar são iguais. Mas, se linha e coluna for ímpar, menos 1 elevado a expoente ímpar dá menos 1. O cofator vai ser o oposto do menor complementar. Márcio, por que você está falando de menor complementar? Porque o método de Laplace, ele usa o cofator. Mas, para chegar ao cofator, primeiro, você calcula o menor complementar. Veja, se eu lhe perguntasse, para essa matriz A, quem é o cofator da linha 1, coluna 1? Ó, quem é o cofator da linha 1, coluna 1? Você vai somar, some, linha com coluna, 1 mais 1, 2. 2 é par. O cofator é o próprio M11, que nesse caso vale quanto? 7. Agora, quem é o cofator da linha 2, coluna 3? Some linha com coluna. 2 mais 3, 5. 5 é ímpar. Se 5 é ímpar, o que é que significa? Se linha mais coluna é ímpar,
o cofator é o oposto do menor complementar, o oposto de M23. Se M23 era 6, o cofator vai ser menos 6. Então, veja, entre cofator e menor complementar, só existem duas possibilidades. Ou eles são iguais, se a soma da linha com a coluna der um número par, ou eles são opostos, se a soma da linha com a coluna der número ímpar. Se você entender o conceito de cofator, Laplace para vocês agora vai ficar água com açúcar. Então, o cofator sai direto da ideia de menor complementar, que é um determinante. Alguma dúvida aqui? Pessoal, Laplace foi um grande precursor do estudo dos determinantes, porque ele saiu dessa ideia de cálculo de determinante específico para cada matriz e criou um método geral que permite calcular determinante de qualquer ordem. Mas posso usar Laplace em ordem 3? Pode. Posso usar Laplace em ordem 4? Pode. Em ordem 5? Em qualquer ordem. O método de Laplace é universal. E com o advento do computador, você faz a programação e bota ele para trabalhar e rapidinho o determinante vai estar calculado. Eu, obviamente, vou usar um de ordem 3 para facilitar a definição e a apresentação, mas ele pode ser aplicado para qualquer ordem. Então, seja a seguinte matriz. 1, 2, 4, 3, menos 1, 2, 0, 1, 3. Uma matriz quadrada de ordem 3, que eu poderia fazer por Sarri, claro, porque é ordem 3, mas eu vou aproveitar e vou apresentar a vocês o método de Laplace. Como é que Laplace definiu o seu mecanismo de cálculo de determinante? Ele diz o seguinte, olha, escolha uma linha ou coluna qualquer dessa matriz. Márcio, eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna? Sim, o resultado vai dar o mesmo. Escolha uma linha ou coluna qualquer dessa matriz e multiplique cada elemento da matriz, da linha escolhida, pelo respectivo cofator. A soma dos resultados vai dar o próprio determinante, mas traduza isso, pelo amor de Deus. Olhem bem, foi o que eu disse a você. Escolha uma linha ou coluna qualquer da matriz. Pessoal, primeira dica campeã. Se é uma linha ou coluna qualquer, eu recomendo que você escolha a linha ou coluna com a maior quantidade de zeros, porque isso minimiza o número de cálculos. Você vai ver por quê. Então, se pode ser uma linha ou coluna qualquer, eu poderia escolher ou a linha 1 ou a coluna 3. Eu vou escolher a linha 1. Qualquer linha ou coluna que você escolher vai dar a mesma coisa. Agora, olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar cada elemento da linha escolhida pelo respectivo cofator. Então, 1 vezes C. Esse número 1 está em que linha? Linha 1, coluna 1. Então, corresponde ao cofator 1. Mais, quem é o próximo elemento? 3. Vezes C. Qual o cofator dele? Ele está na linha 1, coluna 2. C1, 2. Mais, qual o próximo elemento? 0 vezes C. Ele está em que linha? Linha 1, coluna 3. C1, 3. Aprenda logo por que eu escolho a linha ou coluna com a maior quantidade de zeros. Porque, observe, 0 vezes qualquer coisa é 0. Ao invés de 3 cofatores, eu vou precisar calcular apenas quantos? 2. Agora, continue olhando. Vamos transformar. Vocês viram que os cofatores
são calculados sempre por meio do menor complementar. C11. Qual é a dica? Se linha mais coluna for par, o cofator é o próprio menor complementar. 1 mais 1, 2. 2 é par. Então, C11 é o próprio M11. C12. 1 mais 2, 3. 3 é ímpar. Se linha mais coluna é ímpar, o cofator é o oposto do menor complementar. Calculando M1 e M12, meu problema está resolvido. Vamos lá. Quem é M11? Você vai eliminar linha 1, coluna 1 e calcular o determinante do que restou. Você vê que você faria isso de cabeça, ó? Menos 3, menos 2 é menos 5. Mas eu vou representar, só para vocês se habituarem. Então, menos 1. 1, 2, 3. Quanto vale esse menor complementar? Diagonal principal. Menos 3, menos diagonal secundária. 2, menos 3, menos 2. Isso é menos 5. Quem é M12? Elimine agora. Linha 1, coluna 2. Calcule o determinante do que restou. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Quanto vale esse determinante? 2 vezes 3, 6, menos 4. Isso é igual a 2. Traga agora esses dois resultados para cá. Então, veja quem é, pessoal, o determinante da matriz A. Uma vez, C1, que é o próprio M1. Isso vale quanto? Menos 5. Mais 3 vezes C12. Só que C12 é o oposto de M12. Se M12 é 2, o oposto é menos 2. Então, o determinante de A é menos 5 menos 6. Isto dá menos 11. Qual é a grande vantagem, pessoal, do método de Laplace? Primeiro, que ele é universal. Ele pode ser aplicado para qualquer ordem. Quer ver uma outra coisa bacana? Qual era a ordem dessa matriz A? 3. Mas você calculou o seu determinante por meio de determinantes de ordem 2. Ó. Ele promove um abaixamento de ordem. Eu calculei um determinante de uma matriz de ordem 3 por meio de determinantes de matrizes de ordem 2. Então, o conceito de Laplace, além de tudo, ele abaixa a ordem. Pessoal, depois de aprender o método de Laplace, vocês estão aptos a calcular determinantes de matrizes de qualquer ordem. Para a gente finalizar essa videoaula de hoje com chave de ouro, eu vou propor 2 testes de vestibulares e vou fazer a seguinte sugestão. Ao ler o enunciado, pause o vídeo, tente resolver o problema e só então observe a resolução comentada. Vamos aos exercícios? Exercícios de aprendizagem. Questão 8, UPSAL. A soma dos determinantes indicados no texto, um de ordem 2 e outro de ordem 3, é igual a... Vamos à resolução desta questão no quadro. Atenção, questão 8, UPSAL. Aprendizagem. Nesse exercício, pessoal, eu tenho um exercício clássico de soma de determinantes de ordens distintas. Ele pergunta, qual o valor da soma? 1, 2, 3 menos 2, mais 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2. Veja que ele pede para que você calcule uma soma entre determinantes de ordem 2 e ordem 3. Olha para você ver que coisa curiosa.
Se fossem matriz, eu não podia somar, porque tem ordens diferentes. Mas como determinantes são números, eu vou calcular o primeiro determinante, vou calcular o segundo determinante e somar os seus resultados. Vamos aproveitar e revisar agora. Como é que eu calculo um determinante de ordem 2? Diagonal principal, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Diagonal secundária, 2 vezes 3 dá 6. Quanto é que vale um determinante de ordem 2? Diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 2 menos 6. Esse primeiro determinante vale menos 8. Deixa o seu resultado aí. Quanto vale esse determinante de ordem 3? Como é que a gente calcula determinante de ordem 3? Acabei de revisar agora. Método de Sarri. Vamos lá. Repita as duas primeiras colunas. 1, 2, 1, 1, 3, 2. Faça diagonal principal e paralelas. Diagonal principal e paralelas a ela. Multiplique os seus resultados. 1 vezes 3, 3, vezes 2, 6. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Some os resultados assim obtidos. 6 mais 1 mais 4. Menos. Faça o mesmo agora para diagonal secundária e as duas paralelas a ela. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. 3 mais 2 mais 4. Isso é igual a 6, 4, 10 e 1, 11. Menos 3 mais 2, 5 e 4, 9. 11 menos 9 dá 2. O primeiro determinante vale quanto? Menos 8. O segundo determinante vale quanto? 2. O que é que ele pede? A soma. Menos 8 mais 2. Isto é igual a menos 6. Alternativa letra A. Um exercício clássico de vestibular envolvendo soma de determinantes. Vou sair da frente para a imagem e fixar. Exercícios de aprendizagem. Questão 10, UNEB. Para que o cofator do elemento A33 da matriz A, 4 por 4 indicada no texto, seja igual ao oposto aditivo da soma que o jovem Calvin tem que calcular, o valor de x deve ser igual a... Vamos nessa? Pause o vídeo momentaneamente, tente resolver e depois observe a resolução comentada no quadro. O exercício diz assim: para que o cofator do elemento A33 da matriz A, então, ó, eu tenho aqui uma matriz A, 1, 1, 5, menos 2, 0, menos 3, 2, 2, 2, 4, menos 1, 0, 0, 0, 2x. É uma matriz a priori 4 por 4. Só que ele quer que o cofator do elemento 3, 3. Eu quero, ó galera, C3, 3. Soma comigo. 3 mais 3, 6. 6 é par. Se linha mais coluna é par, o cofator é o próprio menor complementar. E como é que eu calculo M33?
Eu vou na matriz original, elimino a linha 3, elimino a coluna 3 e calculo o determinante do que restou. Olha o que restou. 1, 1 menos 2. 1, 1 menos 2. 0 menos 3 e 2. 0 menos 3 e 2. 0, 0 e x. Quer ver? Olha, vou me antecipar que eu vou provocar vocês. Daqui a pouco a gente vai estar falando de propriedades. Sabe quanto esse determinante vale sem fazer os cálculos? Menos 3x. Quer ver? Vamos lá comigo. Por enquanto, você faria Laplace. Desculpe, Sarri. Repita as duas primeiras colunas. 1, 1. Menos 2, 0, menos 3 e 2. Diagonal principal e paralelas. Menos 3 vezes x, menos 3x. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Diagonal secundária e paralelas. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. C33 ou M33, como eu havia dito, é menos 3x. Agora veja, o exercício diz assim: para que o cofator do elemento A33, para que esse cofator seja igual ao oposto aditivo da soma que o jovem Calvin tem que calcular. Olha aí no primeiro quadrinho, qual é a soma que ele deve calcular? 2 mais 7, 9. Se é igual ao oposto aditivo, qual é o oposto aditivo de 9? Menos 9. Esse aditivo nem precisava. O oposto é só trocar um sinal. Então, menos 3x igual a menos 9. Portanto, x é igual a 3. Ele nos perguntou qual o valor de x. Solução, letra C. Um exercício clássico envolvendo exclusivamente o conceito de menor complementar. Alguma dúvida? Pessoal, aqui a gente finaliza essa primeira videoaula de determinantes. Nós vimos a definição de determinantes, cálculo de determinantes para matrizes de ordem 1, 2 e 3, e apresentamos no quadro o conceito de menor complementar e o conceito de cofator como coadjuvantes no processo de Laplace para cálculo de determinantes de qualquer ordem. Depois disso, resolvemos 2 problemas de vestibular. Obrigado pela confiança e pela companhia de vocês e fiquem atentos à segunda videoaula do estudo dos determinantes. Até logo.